Fala, criaturinha! Fala você, fala tu, falo eu, falemos nós! Então, nós vamos falar hoje sobre memórias literárias. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Célio e vamos trabalhar isso porque está chegando aí as Olimpíadas da Língua Portuguesa. Vamos a mais uma aula. Sejam todos bem-vindos, embarquem nessa viagem comigo. Então vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar hoje memórias literárias com o objetivo maior de estarmos participando das línguas, ou melhor, das Olimpíadas da Língua Portuguesa. Vamos trabalhar primeiro sobre um texto que a gente tem aqui, né? Depois do almoço, continuávamos o nosso turismo carioca. Papai, mamãe, mais o primo, feliz proprietário de uma baratinha. Vou diminuir um pouquinho o volume aqui, que está atrapalhando, mas aqui, beleza. Um feliz proprietário, nosso primo, de uma baratinha, o feliz proprietário de uma baratinha. Nos levavam todos empilhados a passear pela cidade do Rio de Janeiro. E foi aí que ficamos conhecendo o Morro da Urca e o Pão de Açúcar. Ai, que emoção! Pelo funicular, o bondinho, pendurado entre aqueles enormes rochedos, e de onde se descortinava uma vista empolgante, só superada pela paisagem de tirar ainda mais o fôlego, que se estendeu diante dos nossos olhos, quando subimos, passageiros de outro trenzinho, incrível, quase vertical. Só um instante que mudou antes da hora. Agora sim, continuando. E de onde se descortinava uma vista empolgante, só superada pela paisagem de tirar ainda mais o fôlego, que se estendeu diante. Continuando aqui com nossa leitura, fomos interferidos 2 vezes, mas vamos continuar. Estamos fazendo uma gravação ao vivo, sem ter que ficar editando, mas vamos lá. Continuando de tirar ainda mais o fôlego que se estendeu diante de nossos olhos quando subimos, passageiro do outro trenzinho incrível, quase vertical, ao alto do Corcovado. Ali ainda não se erguia a estátua do Cristo Redentor, que é hoje o cartão postal do Rio de Janeiro. Mas me parece que o panorama era, por estranho que pareça, bem mais divino ao natural sem ela. Fomos passear também na Gávea e na Avenida Niemeyer, ainda bastante deserta, e na Tijuca, com sua força e a sua linda cascatinha. Cascatinha, por sinal, era o nome da cerveja que papai tomava com muito gosto, enquanto nós, crianças, nós amarrávamos num refrigerante, nós nos amarrávamos num refrigerante incrível que tinha um estranho nome de Guaraná. Não deixamos de passear pelo centro da cidade, na elegantíssima Rua do Ouvidor e na muita chique Cinelândia, em frente ao Teatro Municipal e suas escadarias, com seus bares, sorveterias na calçada e, claro, na Avenida Rio Branco era reta, larga e imponente, embincada no cais do porto por onde chegávamos ao Brasil pela primeira vez. E foi nessa avenida do Rio Branco que tivemos a nossa primeira impressão. E que impressão, hein? Do carnaval brasileiro. Já tinha ouvido falar em carnaval. Na Europa era famoso o carnaval de Nice. Na França,
com a sua decantada Batalha de Flores, e o Carnaval de Veneza, mais exuberante, tradicional, com gente fantasiada e mascarada, dançando e cantando nas ruas, e havia também os luxuosos e acho que comportados bailes de máscaras. Em muitas capitais europeias, eu já ouvira falar em fashion, carnevale, mardi gras, vagamente, mas o que eu ouvi, o que nos vimos no Rio de Janeiro, o que nós vimos no Rio de Janeiro, não se parecia com nada que eu pudesse sequer imaginar nos meus sonhos mais desvairados. Aquelas multidões enchendo toda a avenida, aquele corso, o desfile interminável e lento de carros para-choque, com para-choque, capotas arriadas, apinhados de gente fantasiada e animadíssima. Todo aquele mundaréu de homens, mulheres, crianças de todos os tipos, de todas as cores, de todos os trajes, todos dançando e cantando, pulando, saracoteando, jogando confetes e serpentinas que chegavam literalmente a entupir a rua e se enroscar nas rodas dos carros. E os lança-perfumes? Os lança-perfumes? Que é isso, minha gente? E os cordões, os ranchos, os blocos de sujos, e todo mundo se comunicando, como se fossem velhos conhecidos, tocando, brincando, flertando. Era assim que se chamavam. Era assim que se chamavam os namoricos fortuitos, a paquera da época. Tudo numa liberdade e descontração incríveis, especialmente para aqueles tempos tão recatados e comportados. Tanto que, ainda vários anos depois, uma marchinha carnavalesca falava na sua letra alegremente escandalizada da moreninha querida que anda sem meia em plena avenida. Ah, as marchinhas, as modinhas, as músicas de carnaval, maliciosas, buliçosas e engraçadas, algumas até com ferinas críticas políticas. E os ritmos, e os instrumentos, violões, cuícas, coisa nunca vista, tamborins, reco-recos e, finalmente, coroando tudo, as escolas de samba e o desfile férico dos enormes carros alegóricos das sociedades carnavalescas. Coisa absolutamente inédita para nós. Com seus nomes esquisitos, fenianos, tenentes do diabo, cada qual mais imponente, mais fantástico, mais brilhante, mais deslumbrante, mais mirabolante. E para mim, nada menos que acachapante. E pensar que a gente não compreendia nem metade do que estava acontecendo. Todo aquele alarido, todas aquelas luzes, toda aquela agitação, toda aquela alegria desenfreada, tudo isso nos deixou literalmente embriagados e tontos de impressões e sensações, tão novas e tão fortes que nunca mais esqueci aqueles dias delirantes. Vi muitos carnavais depois daquele, participei mesmo de vários e curti-os muito. Mas nada, nunca mais se comparou com aquele primeiro carnaval do Rio de Janeiro. Então vamos lá, uma atividade aqui de forma oral. Após a leitura, responda as questões. Qual é o tema tratado no texto? São memórias ocorridas em um carnaval. Onde? No Rio de Janeiro. Memórias ocorridas em um carnaval. Repetindo, qual é o tema tratado no texto?
São memórias de uma viagem ocorrida em um período de carnaval no Rio de Janeiro. O tema é esse: memórias ocorridas em uma viagem num período de carnaval, a viagem ao Rio de Janeiro. Então, lembra-se? Então, isso são memórias, ou seja, as lembranças de uma viagem ocorrida ao Rio de Janeiro no tempo de carnaval. Vamos passar para a segunda pergunta. Quem vivenciou e está narrando os acontecimentos na história? Quem vivenciou e está narrando os acontecimentos na história? Pense um pouquinho. Então, quem vivenciou era uma menina que agora ela lembra da sua infância, quando ela viajou para o Rio, no período de carnaval. Era uma menina que vivenciou e está narrando os acontecimentos na história. É uma menina. A narradora lembra do tempo que ela era menina. Ela se parece com alguma situação que você já vivenciou, ou seja, a história se parece com alguma situação que você já viveu? Hein? Lembre aí, pensa se parece quando você era criança, já aconteceu alguma viagem sua dessa forma? Pense um pouquinho. Há acontecimentos marcantes na vida de vocês que merecem ficar registrados para sempre na memória? Deve ter algum fato para você pensar assim. Depois, segundo o dicionário Rossols, da língua portuguesa, memória é aquilo que ocorre ao espírito como resultado de experiências já vividas, lembrança, reminiscência. No mesmo dicionário encontramos para memórias relatos que alguém faz, muitas vezes na forma de obra literária, a partir de acontecimentos históricos dos quais participou ou foi testemunha, ou que estão fundamentados em sua vida particular. Então, esse texto é um texto do gênero Memórias Literárias. O significado dele é isso aí que a gente acabou de ler no Dicionário Rossols da língua portuguesa. Então, memórias é isso. Serve para você narrar os fatos, serve para você lembrar de quando você era adolescente, quando você era criança. E aí você faz um apanhado desses fatos e narra quando você está na idade adulta ou na idade mais avançada, quando já é um idoso. Então vamos ver como fazer essas memórias. Quando a pessoa faz a opção por esse gênero literário que são as memórias, ele está
escrevendo as recordações, está anotando essas recordações. A gente segue alguns requisitos para isso. Vamos ver direitinho como é que a gente vai fazer. Vamos primeiro anotar os dados, recolher dados. Como é que a gente vai recolher dados? Fazendo uma entrevista, gravando, pesquisando, perguntando, interrogando. Vamos ver como é que vamos fazer. Então, nesse texto, a menina fala de uma viagem que ela viveu com sua família quando ela ainda foi ao Rio de Janeiro, em pleno período de carnaval, né? Esse texto foi retirado de um livro da editora Moderna e foi produzido em 2003, a editora que fez isso. Então nós temos aqui que analisar o conceito, o significado. Vamos lá. Primeiro, a gente tem a história contada de quando ela era criança, a menina ainda era criança, né? Nesse outro trecho aqui que temos, o seguinte trecho, do livro Velhos Amigos, de Ecleia De onde vem a história? Ou melhor, de onde vêm as histórias? Elas não estão escondidas como um tesouro na gruta de Aladim ou num baú que permanece no fundo do mar. Estão perto, ao alcance de sua mão. Você vai descobrir que as pessoas mais simples têm algo surpreendente a nos contar. Quando um avô fica quietinho, com o olhar perdido no passado, não perca a ocasião. Tal como Aladim da lâmpada maravilhosa, você descobrirá os tesouros da memória. Se ter um velho amigo é bom, ter um amigo velho ainda é melhor. Então ele escreveu isso na Companhia das Letras no ano de 2003, essa reprodução, Velhos Amigos. É interessante conversar com os nossos pais, nossos avós, nossos amigos mais idosos, um vizinho que você conhece, uma pessoa que você considera sábia, para que ela fale das suas memórias. Os mais idosos, porque já vivenciaram muito isso no passado, e eles têm um pouco mais de recordações, de experiências que já aconteceram muitos e muitos anos atrás. Então, ali está uma maravilha de contador de história. Normalmente, os mais idosos, eles têm essa vantagem de experiência de vida para contar para a gente. Aproveite esse momento. Vamos começar assim. Vamos começar recolhendo dados. Então, para isso, nós vamos realizar a seguinte atividade. Tente conversar com pessoas mais velhas sobre fatos engraçados ou tristes, incentivando para que expressem o modo como sentiram e viveram nesses acontecimentos. Lembre-se, o que interessa, as lembranças, que são fortes e significativas para quem as conta. Pode ser pessoas da própria escola, de sua casa, um vizinho, um parente, outras pessoas. Primeiro, em razão do risco de contágio pelo novo coronavírus, as atividades vão ser realizadas pela internet ou por telefone, para que vocês evitem estar proliferando a doença, principalmente levando para as pessoas mais idosas. Tomem muito cuidado. Pode usar o telefone, pode usar o WhatsApp, outro meio social que vocês consigam falar com essas pessoas. Observação 2. Vocês podem iniciar o contato perguntando a essas pessoas se teriam disponibilidade para conversar, se elas podem emprestar objetos e fotos antigas, contar as lembranças que tem no lugar. Para isso, vocês podem fazer perguntas do tipo: o senhor ou a senhora se lembra de alguma passagem marcante da sua vida nesta cidade? Que fato é esse? Conta o fato para mim. Por que ele foi marcante? O que você considera
de importante que marcou esse fato. Depois, o senhor ou a senhora tem algum objeto antigo que lembra a passagem da sua vida, nesse período, nessa época? A senhora pode contar, ou o senhor pode contar isso pra gente? Tem algum objeto que você pode mostrar? Converse com as pessoas mais de idade, converse com uma pessoa que você escolheu para entrevistar e seja simpático. Tome bastante cuidado. Se tiver ao vivo, use máscara, mantenha um pouco de distanciamento para você não proliferar a doença. Você pode perguntar o lugar onde você vive. Você tem fotos que mostram do passado como era? O que aconteceu de marcante nesse período? Qual foi o fato da sua vida que marcou, que você lembra, que pode contar para mim? Estou fazendo um trabalho da escola, explica o que está acontecendo, para que as pessoas sintam à vontade com vocês. Agora nós vamos fazer essa entrevista e depois você vai anotar o maior número possível de informações durante a conversa com a pessoa escolhida. Tome o cuidado para você lembrar nome e idade do entrevistado. Depois anota o fato lembrado, os temas mencionados. O que você estava falando? Sobre o quê? O que mais chamou a sua atenção? Então vocês vão fazer isso. Então o que você vai fazer? Vai anotar o maior número, repetindo, o maior número possível de informações durante a conversa com a pessoa escolhida. Para isso, vocês vão se atentar a nome e idade do entrevistado. Qual foi o fato lembrado? Anotar aqui, então nome e idade do entrevistado aqui. Qual foi o fato lembrado? Qual foi o tema mencionado, ou seja, qual foi a história que ela contou? E o que mais chamou sua atenção nesse período? O que mais que chamou sua atenção? É o último fato. Além de preencher esse quadro todo, além de preencher o quadro, vocês vão responder as questões. Compreenderam o que o entrevistado disse? O que vocês sentiram ao ouvir ele dizendo isso? Vocês ficaram surpresos em conhecer a história antiga desse lugar? Que lembranças mostram com os tempos passados, as diferenças de hoje? Qual é a diferença entre o passado e hoje, né? Qual a diferença? Não esqueçam, pessoal, se vocês estiverem gravando a conversa, peça autorização antes para gravar a conversa. Não pode ser gravada a conversa aleatoriamente, sem falar nada com a pessoa, não. É ilegal esse tipo de gravação. Você tem que perguntar se é permitido, se ela permite gravar a conversa. Não esqueça disso. Então é necessário que vocês façam essa observação antes de começar a gravar, se vocês estiverem gravando. Se vocês estiverem anotando, escrevendo, normal, mas na gravação tem que tomar esse cuidado para que não seja infringido o direito da pessoa. Tome cuidado. Se for fotografar, peça primeiro autorização para fazer fotos. Se ela tiver fotos antigas e puder emprestar, peça emprestado, mas não esqueçam de devolver ao término do trabalho, né? Se acaso vocês forem tirar uma cópia, fala que vão tirar uma cópia, tem que tomar esse cuidado ao fazer esses registros, para não estar infringindo no direito da pessoa, direito de imagem, o direito da gravação. Você tem que ter esse cuidado, tá bom? Então o que mais que a gente vai fazer? Vocês vão ver os vestígios do passado, na atividade 2 aqui. Vamos fazer o seguinte, aqui nessa atividade 2, a atividade 2, vocês vão procurar fotos antigas, pois elas ajudam a recuperar lembranças do passado.
Faça uma pesquisa na comunidade para localizar e pegar emprestado antigas imagens. Tal recurso será importante para ampliar o repertório em relação a costumes, hábitos, paisagens, formas de agir e de vestir, características de outros momentos da história no lugar onde vivemos. Muitas vezes é possível encontrar fotos antigas não só da cidade, como de seus moradores, em espaços públicos como prefeitura, museu, casa da cultura, igreja, estabelecimentos comerciais. Se optar por fazer essas atividades por meio de uma busca na internet, busque em sites que disponibilizam fotografias antigas ao público. A outra atividade 2, número 2 da atividade 2. Em seguida, pesquise em casa objetos guardados pela família. Podem selecionar cartas, utensílios domésticos, ferramentas, máquinas antigas, roupas, discos ou outros objetos mencionados pelo entrevistado que eles escolheram e com quem conversaram nas etapas anteriores, aquelas que vocês fizeram antes. Tome esse cuidado para que as fotos de objetos são elementos importantes para promover a aproximação com o passado dessas pessoas, com as pessoas principalmente quando a gente tem a memória que mostra a verdade mais rica dessa memória. Então, vamos para essa parte. Uma etapa interessante é guardar esse material, resgatar. Então, pessoal, aqui estão as instruções para que vocês comecem a fazer as memórias e fiquem atentos. Nessa aula de hoje, vocês não vão lançar essa atividade. Vai ter um momento específico para a gente lançar as memórias. A memória vai ser lançada no sistema Bravo, em outro momento, não agora. E eu vou estar deixando um link, estarei deixando esse link para que vocês enviem as atividades atrasadas. Qualquer comentário é só perguntar. Pode perguntar aqui mesmo no vídeo. E você também pode perguntar pelo sistema ou você pode perguntar pela rede social que a gente se comunica. Então, um abraço, até a próxima aula, fiquem com Deus. Logo, logo estaremos juntinhos para darmos um forte abraço.